Eu fico tão ansiosa com aonde eu quero chegar que eu acabo sabotando o processo de chegar lá. Eu sei que eu tenho muito potencial, eu sei que eu posso ser, fazer muito mais do que eu faço hoje. Eu sei que eu posso alcançar muitas coisas, inclusive todos os sonhos que eu tenho hoje, eu sei que eu posso conseguir alcançar eles. Eu estou numa fase da vida muito boa, financeiramente falando, em um bom emprego, com estabilidade, mas eu percebo que esse ano, 2025, eu sabotei muito o meu processo de crescimento na vida pessoal. Eu sinto que eu estou tão sugada pela minha rotina CLT, por estar em um bom emprego, por ter alcançado estabilidade financeira. Eu sinto que eu me acomodei com o que eu já conquistei. Tá tão confortável aonde eu estou hoje, tá tão confortável com o que eu tenho hoje, que a minha vida está se tornando basicamente o meu trabalho. E eu sempre fui uma pessoa que falava para amigos, que aconselhava amigos de você não é seu trabalho, você não é o seu emprego, você não é a sua profissão apenas, você tem muito mais coisas além da sua vida profissional, mas eu foquei tanto esse ano e nos anos anteriores também na minha carreira, que eu sinto que agora eu não tenho mais nada além do meu cargo, além da empresa que eu trabalho, além do que eu faço no meu trabalho. E eu sou muito boa no que eu faço, eu tenho um ótimo emprego, mas e além disso? Eu sinto que eu deixei muitos pontos da minha vida de lado, como a construção de amizades, por exemplo. Eu tenho percebido desde 2024, desde o começo de 2024, que eu me sinto muito sozinha. Eu não tenho muitas amizades próximas. Eu tô do, desde 2017, no meio da minha graduação de psicologia, focando muito, muito, muito mesmo em carreira. Eu tenho duas graduações, eu não consegui estágios na minha primeira graduação, e aí eu decidi fazer uma graduação de psicologia, minha segunda graduação, e desde o começo da minha graduação, dessa segunda, eu tive também muita dificuldade para conseguir primeiros estágios, etc. Então, naquela época, em 2017, eu decidi focar 100% de mim em conseguir um emprego, em conseguir um bom trabalho, e eu tenho focado nisso, basicamente, desde aquela época. Em 2019, eu consegui o melhor estágio, que foi na empresa que eu consegui crescer, que é onde eu estou hoje, e estou indo muito bem dentro de onde eu estou. Mas desde 2019 eu não paro de focar em crescer no trabalho. E eu percebo que agora, em 2025, comecei a perceber que eu é, parei de considerar outros sonhos. Eu parei de olhar para outros sonhos, porque a minha maior prioridade era conseguir estabilidade financeira. Que nós sabemos que é extremamente importante para a gente alcançar qualquer outro sonho, qualquer outra meta, mas se a gente não se dedicar, se planejar, organizar esses outros sonhos, a gente vai se resumir a apenas uma profissão. E eu não quero mais me resumir apenas a isso. Então eu decidi entrar em um desafio de 180 dias para focar e para chegar no potencial que eu sei que eu tenho. Oi, eu sou a Thaís, eu tenho 29 anos, eu sou gerente de programas de estágio em uma multinacional e eu estou próxima de fazer 30, na verdade em maio de 2026 eu faço 30 anos, por isso hoje, dia 3 de novembro, eu decidi entrar nesse desafio de 180 dias para ser a melhor versão que eu puder ser quando eu chegar aos 30. O desafio começa hoje, dia 3 de novembro, e no dia 2, 3 de maio de 2026 esse desafio se encerra. Então, alguns dias antes de eu completar 30 anos, eu espero estar muito mais segura, confiante e muito mais saudável aos meus 30 anos. Eu decidi entrar nesse desafio porque eu percebi que a minha saúde mental, a minha saúde física e a minha saúde financeira ficaram extremamente bagunçadas nesses últimos 2 anos. Eu parei de olhar para a minha saúde do jeito que eu deveria. Eu tenho estado extremamente ansiosa, tenho muitas crises de ansiedade, não tenho conseguido dormir. Eu fico 2 dias sem dormir. E isso faz com que meu trabalho acabe sendo impactado, a minha saúde acabe sendo impactada. Eu tenho tido muitas crises de gripe, eu tenho tido muita enxaqueca, então minha saúde está um pouco fora do eixo por eu não estar olhando bem para ela. Além disso, a minha gestão financeira está extremamente avançada. Eu não fui uma pessoa muito boa em cuidar de dinheiro. A minha mãe é um excelente exemplo nesse quesito. Ela é muito boa em guardar dinheiro e ela sempre me pontuou e me cobra até hoje para que eu cuide melhor da minha gestão financeira para que eu consiga construir meu patrimônio, alcançar os sonhos que eu quero, porque ela sabe muito bem que sem dinheiro a gente não chega onde a gente quer chegar. Infelizmente, o dinheiro é o recurso que vai nos ajudar a chegar onde a gente quer. Quem diz que dinheiro não traz felicidade é porque provavelmente essa pessoa já tem mais dinheiro do que ela precisa, ou do que ela deveria. Eu sinto que eu preciso focar nessas áreas para conseguir organizar a minha vida e conseguir, de fato, focar em alcançar alguns sonhos. Sem gestão financeira, por exemplo, eu não vou conseguir planejar as viagens que eu quero fazer e os lugares que eu quero conhecer. Sem gestão financeira, eu não vou conseguir, por exemplo, terminar de reformar meu apartamento. Sem saúde mental, eu não vou conseguir fazer nenhuma dessas outras coisas, porque eu fico extremamente cansada e irritada. Então, eu preciso focar
melhorar pontos que estão impactando e meio que é uma bola de neve na minha vida. Tá tudo se acumulando, todos esses sentimentos, essa falta de desorganização, essa falta de prioridade que eu tô dando para as outras esferas da minha vida tem virado uma bola de neve e eu sinto que ela tá cada vez mais próxima de me soterrar embaixo da neve. Então eu quero focar e principalmente nessas 3 áreas, algumas outras áreas também, mas principalmente nessas 3. Eu me inspirei para começar esse desafio depois de ver vários vídeos de várias meninas aqui no YouTube, em outras redes sociais, falando sobre o processo delas e por que elas decidiram. Muitas delas com sensações muito parecidas com a minha, de que a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer, mas a gente não inicia, a gente não faz. Ou, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu posso me definir como uma pessoa fogo de palha. Eu adoro iniciar coisas, eu adoro começar coisas, eu adoro dar o primeiro passo. Eu acho que a primeira etapa das coisas são muito gostosas. Eu adoro iniciar coisas, eu adoro planejar, eu adoro iniciar um projeto novo, eu adoro pensar nas etapas, eu adoro essa fase inicial de imaginar as coisas. Eu sou muito imaginativa, eu gosto muito de viajar nessa fase de planejamento das coisas. O que condiz muito com, de certa forma, o meu cargo hoje de gerente de projetos, gerente de programas, que eu acabo fazendo muito esse processo de planejar, de imaginar, de criar programática das coisas. Mas, na vida real, quando você cria muitas coisas e não inicia nada, tudo acaba ficando no seu bloquinho de notas e nada sai do papel. E eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto muito de planejar, eu gosto muito de imaginar, eu dou o primeiro passo de começar a planejar, mas eu não tiro o papel. Então, muitas meninas, nos vídeos de desafios delas, falaram sentimentos muito parecidos com esse, e elas estão tendo resultado, elas estão chegando onde elas querem chegar, e eu acho que, na verdade, não, eu tenho certeza que eu também consigo. E eu acho que você também, se você estiver precisando melhorar em alguma esfera da sua vida, aproveita esse vídeo para se desafiar também, em chegar onde você quer chegar e aonde você sabe que você pode chegar. Então, desde 2024, eu tenho tentado focar em outras áreas da minha vida além da carreira. Hoje, na verdade, há menos de 2 semanas, eu recebi a minha segunda promoção no emprego que eu tenho hoje. E isso me deixou segura de que, ok, eu posso agora sim olhar para outros cenários e não deixar a minha carreira de lado, mas parar de focar apenas na minha carreira. E desde 2024 eu tenho percebido que eu precisava olhar para outras esferas da minha vida, porque eu tenho me sentido muito sozinha, principalmente em relação a amizades. Eu tenho pouquíssimas amizades próximas. Isso é uma consequência de, por exemplo, eu ter estudado muito durante muito tempo e ter focado muito em estudo e carreira. Isso é uma consequência também de eu ter mudado muito durante esses últimos anos. O meu estilo mudou muito, os meus gostos mudaram muito. Então, as amizades que eu fiz na faculdade, as amizades que eu tinha no ensino médio, ela já não tem conexão com quem eu sou hoje. Óbvio, ainda se mantém algumas amizades daquelas que, poxa, se você sentar no bar e vocês lembrarem da época do ensino médio, vai ser muito gostoso, mas são amizades que eu consigo trazer para a minha vida hoje, ou que conseguem estar na minha vida hoje, porque são amizades que estão em outros momentos de vida, com outros desejos de vida, então acabam não se encaixando muito em quem eu sou hoje. E em 2024 eu comecei a sentir muita falta de ter amigos próximos e eu comecei a me dedicar um pouco mais em construção de amizades. Então voltei a fazer terapia, voltei a entender a necessidade que eu tinha de, por exemplo, em relacionamentos, focar 100% nos meus relacionamentos. Eu percebi que eu fazia isso porque eu não tinha amigos, então meu único vínculo social era os namoros ou as pessoas com quem eu estava me relacionando de forma afetiva, e as amizades faziam muito falta por conta disso, para expandir a minha rede de afetividade, de relações, porque eu não focasse tanto nos meus relacionamentos. Então, em 2024, eu comecei a fazer terapia, eu até cheguei a criar um grupo de pessoas negras alternativas aqui em São Paulo para me conectar com pessoas mais parecidas comigo, e tem ido muito bem, tenho conseguido desenvolver boas amizades, inclusive voltar com algumas amizades que eu tive, comecei a desenvolver no trabalho e que, por algum motivo, se afastaram, então eu tenho dedicado mais tempo a isso, de, tipo, atentamente prestar atenção se eu tô lembrando de chamar meus amigos para sair, para perguntar como eles estão, se eles estão precisando de alguma coisa, mas ainda sem voltar a alguns comportamentos tóxicos, ruins que eu tinha em relação às outras amizades, né, de ser sempre a pessoa que ia atrás, de ser sempre a pessoa que propunha alguma coisa. Eu entendi hoje que eu não posso ser a única pessoa que está construindo as amizades, eu preciso de amizades recíprocas, e eu tenho começado a dedicar mais tempo em construir essas amizades, mas não só construir, perceber elas, né, porque se a gente fica só na construção, no se dedicar, e não para refletir sobre como as coisas estão indo, a gente acaba se dedicando a amizades e a pessoas que não estão no mesmo momento ou com a mesma intenção que a gente. Então, desde 2024 eu tenho focado muito nisso, em construir essas amizades, e esse ano eu tinha colocado um plano de começar a ajeitar a minha vida financeira, e eu não fiz isso. Eu ainda não fiz isso. Então, as 4 metas que eu tenho nesse desafio de 180 dias, as 4 metas principais, porque tem muitas outras que eu quero colocar, que são um pouco menores e que são menos prioritárias do que essas,
mas as 4 principais são chegar a 75 quilos, porque eu estou numa jornada de emagrecimento que durou e dura a minha vida inteira. Eu sempre fui uma pessoa acima do peso desde muito pequena, desde muito criança. Luto com meu peso desde sempre. Eu não consigo lembrar em algum ano da minha vida, alguma fase da minha vida que eu não lutasse com o peso. É uma dificuldade, é uma dor muito grande para mim ainda. É um assunto que, por exemplo, impactou muito minhas relações com a minha família, minha mãe, minha tia, que são pessoas que eu amo muito, mas que acabaram me ferindo muito em relação ao meu peso, e eu entendo que não por elas quererem, na verdade, elas só queriam cuidar de mim, me proteger, mas acabavam fazendo pontuações sobre o meu peso de uma forma muito ruim, o que me fez ter complexos com o meu peso desde muito cedo. Mas eu tenho entrado e saído de vários processos de emagrecimento. Depois, lá no último ano da pandemia, eu fiz uma bariátrica. Eu acabei engordando muito durante a pandemia. Eu fiz uma bariátrica para emagrecer, para conseguir cuidar da minha saúde. Eu realmente estava em condições muito ruins, eu estava em obesidade nível 3 e com muitos problemas de saúde, principalmente respiratórios. Então, eu fiz bariátrica, eu consegui perder muito peso depois da bariátrica, eu perdi cerca de 42 quilos, mas eu não cheguei no meu peso ideal. É, Depois da bariátrica eu tive um pouco de reganho, voltei a fazer academia, me alimentar melhor. Tem uns 2 anos que eu estou tentando focar nisso. Eu tenho realmente tentado criar rotina de treino e alimentação. Então eu fico alguns meses muito bem centrada, muito bem consistente nessa área. Mas por alguma coisa eu acabo perdendo essa rotina. Então, por exemplo, eu acabo viajando muito por trabalho e acabo perdendo essa rotina de treino e isso impacta bastante. Então eu fico nessas idas e vindas de focar. Mas eu sei que uh, é, mas eu sei que, comparado a antigamente, eu tenho conseguido criar consistência por vários meses, só que algumas coisas da minha rotina de trabalho acabam fazendo eu sair dessa rotina, mas para mim já é um grande avanço eu estar conseguindo manter consistência por alguns meses, porque antes eu não conseguia nem mesmo um mês. Mas eu quero voltar a focar 100% no meu emagrecimento, eu quero chegar a 75 quilos, porque eu não acho que eu deveria focar em um peso ideal, mas eu quero atingir essa meta de peso, porque a partir daqui, de 65 quilos, eu vou poder fazer algumas coisas para melhorar o meu corpo, que eu já tenho plano de fazer. Então, por eu ter feito bariátrica, eu tenho muita flacidez, eu emagreci muito rápido, eu tenho muita flacidez no corpo, principalmente na barriga e nos seios. E eu sei que eu quero muito fazer nos próximos anos, espero que ano que vem, uma cirurgia plástica para melhorar essas duas regiões. E chegando aos 75 quilos, eu vou estar em uma condição boa, um peso ideal para poder fazer essas cirurgias. Porque, caso você não saiba, cirurgias plásticas você tem que sim estar em um certo peso. Não necessariamente esse peso depende da sua estatura, de como está a condições da sua saúde, de hormônios, vitaminas, etc. do seu corpo, mas existe um peso que você provavelmente vai ter que chegar para conseguir fazer essa cirurgia de uma forma segura. E, então, eu já fiz algumas consultas e eu sei que o peso que precisa chegar para conseguir fazer a cirurgia de uma forma segura é 75 quilos. Então, essa é a minha meta por conta disso. Eu quero chegar em maio do ano que vem e estar pronta para dar esse próximo passo em relação à aparência do meu corpo e aos cuidados do meu corpo. E eu sei que a cirurgia plástica nessas regiões é o próximo passo. Além disso, o segundo ponto que eu quero melhorar é a minha ansiedade. Como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta muito de iniciar coisas, pensa muito no futuro, né? Pensa muito nos passos para chegar nas coisas, mas não executa. E isso tem me feito ter muitas crises de ansiedade em 2025. Eu tenho dormido muito mal, eu tenho tido insônia, eu tenho tido crises de enxaqueca que me fazem, às vezes, chorar de tanta dor. E eu sei que isso tudo está muito relacionado com a ansiedade e com o fato de eu não estar conseguindo cuidar da minha saúde mental. Então, uma das coisas que eu quero muito melhorar nesse desafio é conseguir voltar a olhar para isso, mas principalmente saber como diminuir a minha ansiedade. Outro ponto é a minha vida financeira, como eu falei. Hoje eu posso dizer de uma forma muito orgulhosa de mim mesma que eu tenho crescido muito na minha carreira e que eu tenho uma estabilidade financeira muito boa, mas uma estabilidade financeira sem planejamento. Eu tenho um bom salário e eu preciso agora entender agora como gerenciar o salário que eu recebo e como fazer o meu dinheiro trabalhar para mim e eu não trabalhar para o meu dinheiro. Trazer aqui de efeito, mas realmente é isso que eu preciso fazer. Hoje eu sinto que eu trabalho para receber um salário e simplesmente pagar as minhas contas que estão sendo um pouco exageradas no cartão de crédito, e eu não estou fazendo o dinheiro, de certa forma, render e fazer com que ele seja investido nas áreas mais importantes ou até que ele seja investido em coisas que não só a Thaís de agora precisa ou quer, mas que a Thaís do futuro também vai precisar ter dinheiro para alcançar. Então, alguns sonhos eu preciso que eu tenha caixa e eu tenha dinheiro guardado para conseguir alcançar ele.
Por exemplo, reformas no meu apartamento, eu não vou simplesmente conseguir tirar aí quase 10, 20 mil reais de uma vez do meu extrato para pagar diretamente uma reforma, uma parte da reforma do meu apartamento. Eu preciso guardar dinheiro para essas reformas que têm um custo muito alto. Então tem várias coisas, não só como viagens, reformas no meu apartamento, a própria cirurgia plástica. Então tem muitas coisas que eu preciso guardar dinheiro, planejar. E não só isso, como também a parte que eu falei de não ser o meu trabalho, eu não me resumir a isso. E também tem me feito pensar muito de que se eu perder o emprego, eu tenho dinheiro suficiente para manter as minhas condições de vida por um tempo? Não tenho. Então eu preciso construir uma caixinha de emergência para garantir que eu vou ter segurança. Se algo acontecer, se o mercado de trabalho mudar, se eu perder o meu emprego, eu vou ter que pagar as minhas contas fixas e me manter segura por alguns meses, até eu conseguir um novo emprego, até decidir para onde eu quero ir em relação à carreira. E esse caixinha de emergência é algo que eu estou ensaiando, que eu estou tentando fazer, já tem assim, uns belos de uns meses, eu acabo colocando dinheiro lá, mas gasto muito e acabo tirando ele para usar como outra coisa. E vou despriorizando possíveis cenários que podem acontecer no futuro e que, assim, eu não acho que vou perder um emprego, tá tudo muito bem, eu fui promovida, inclusive, em 2 semanas, mas a gente não sabe como as coisas são. A gente precisa lembrar que nós não somos o cargo, nós não somos a posição que a gente está, nós estamos na posição que a gente está e que qualquer coisa pode fazer esse cenário mudar. Então, eu preciso desse caixinha para me trazer segurança e realmente ter estabilidade. Eu acho que eu tinha e eu tenho ainda uma visão de estabilidade financeira muito maquiada. A estabilidade financeira não é só ter dinheiro para agora, a estabilidade financeira é ter dinheiro para o futuro e para os cenários que o futuro pode trazer. Além disso, o último desafio que eu coloquei aqui como prioridade para mim nesses 180 dias é conseguir encontrar e me conectar com uma comunidade nas redes sociais. Já tem um tempo que eu entendo que eu quero ser criadora de conteúdo, eu gosto muito de compartilhar experiência, eu gosto muito de me conectar com pessoas, mas eu tenho penado um pouco, tenho tido dificuldade de encontrar qual tipo de conteúdo eu quero criar, com quem eu quero me conectar. Eu tenho olhado para conteúdos que não são muito a minha vibe. Por exemplo, eu gosto muito de comprar roupa, eu gosto muito de usar roupa, mas eu não necessariamente gosto de falar sobre moda. Na verdade, eu entendo zero sobre moda. Quando me perguntam dicas de como usar lace, etc., eu geralmente nem sei muito bem como recomendar, porque eu só sou uma pessoa que usa e que gosta de usar, eu não sou uma pessoa que tem conhecimento suficiente, ou pelo menos acha que não tem conhecimento suficiente para compartilhar sobre isso. E eu também não consigo me ver falando sempre ou apenas de roupa e de cabelo. Não se conecta comigo, não é quem eu sou, embora eu goste muito de usar. E eu tenho tentado criar conteúdos nesses cenários, nesses assuntos que eu acho, que eu achava que se conectavam comigo, que são importantes para mim, que realmente são, mas não são importantes no nível de eu querer necessariamente me conectar apenas com pessoas que gostem muito de ler isso. Não, eu tenho percebido que eu quero me conectar com pessoas que consigam conversar e desenvolver e se aprofundar em coisas mais sérias. Eu gosto muito de falar, talvez por eu ser formada em psicologia, eu gosto muito de falar sobre emoções, sobre vida, sobre dificuldades, sobre relacionamentos, sobre crescer, se desenvolver. Então, talvez esse seja o caminho, talvez esse seja um assunto que seja interessante, temas que sejam interessantes de fazer, e talvez por isso eu tenha me sentido mais segura de fazer o desafio para cá, de criar conteúdo, de compartilhar experiências sobre isso. E eu espero, na verdade, me conectar com pessoas que queiram crescer, que queiram se desenvolver, que queiram construir juntas as versões que a gente quer ser no futuro. A gente tem que entender que o crescimento, o desenvolvimento ele é contínuo e vai durar a vida toda. E eu quero muito me conectar com pessoas que queiram construir, que queiram ser melhores, que queiram crescer e que entendam que isso é uma jornada sem fim. Olhar para si mesmo, se autodesenvolver, se autoconhecer é uma coisa que precisa fazer pro resto da vida e que sejam confortáveis de conversar sobre isso, de se abrir, de falar sobre emoções. E eu acho que talvez esse seja o caminho, por isso que eu quero encontrar uma comunidade, pessoas que se identificam e que queiram as mesmas coisas. Eu ainda estou construindo a estrutura de como eu vou acompanhar tudo isso, de como eu vou garantir que eu estou indo bem nessas coisas, porque eu sou uma pessoa muito visual. Eu preciso ver que eu estou progredindo para conseguir me manter motivada. Eu comecei a construir as metas que eu quero alcançar no meu bloco de notas, eu comecei escrevendo vários objetivos que eu queria ter. Depois eu fui colocando cores para conseguir entender o que eram metas grandes e depois destrinchar essas metas grandes em pequenas metas, né, coisas pequenas que eu preciso alcançar e que juntas me fazem alcançar a meta maior. Mas, pela complexidade de como isso precisa ser destrinchado, eu decidi levar tudo isso para uma outra ferramenta, eu levei para o Notion, eu fui caçando vários modelos gratuitos na internet e fui criando o meu próprio template, meu próprio modelo de como eu precisava que o Notion estivesse estruturado para conseguir comportar
o que eu quero acompanhar, como eu quero destrinchar as tarefas. E no próximo episódio desse desafio, eu espero poder compartilhar com vocês melhor e mais profundamente essas minhas metas e, inclusive, o modelo que eu usei, que eu estou usando, e compartilhar ele com vocês, para que vocês possam não só acompanhar a minha jornada nesse desafio, mas também iniciar a jornada de vocês, para que vocês possam pegar e realmente desenhar e pensar em como vocês querem alcançar isso. Óbvio, cada um com a sua realidade, com as suas metas, com os seus horários, com os seus objetivos, cada jornada é diferente. Mas, para mim, em particular, que sou uma pessoa que gosta de iniciar muitas coisas e acaba se perdendo no que inicia, é muito importante ter aonde estruturar para onde eu estou indo, e é muito importante para mim acompanhar como isso está progredindo, para que eu não desista. E, para mim, particularmente, a estrutura de acompanhamento das coisas é a parte que mais me impede, a parte que mais se cria uma barreira de não iniciar, de não começar. Quando a gente tem aonde estruturar as coisas de uma forma organizada, para meio que transferir as nossas ideias para algo visual, para algo tangível, mais fácil fica de começar, pelo menos para mim. Então, se for para você também, eu compartilho em breve no próximo episódio esse modelo para que você consiga dar o primeiro passo e a gente possa ir juntos nessa jornada de encontrar o nosso potencial, de alcançar o nosso potencial. Eu acho que se todo mundo organizar direitinho, todo mundo chega na versão gostosa, incrível e excepcional que a gente sabe que a gente é.